Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 16, verso 21. Está sentindo compunção pelas mulheres infelizes e as crianças que são deixadas ao desamparo por pessoas inescrupulosas? Ou estás infeliz porque a deusa da sabedoria está sendo manipulada por brahmanas entregues a atos contrários aos princípios da religião? Ou estás pesarosa ao ver que os brahmanas têm se refugiado em famílias administrativas que não respeitam a cultura bramânica? Significado: na era de Kali, as mulheres e as crianças, juntamente com os brahmanas e as vacas, serão grosseiramente negligenciados e deixados ao desamparo. Nesta era, a relação ilícita com mulheres deixará desprotegidas muitas mulheres e crianças. Circunstancialmente, as mulheres tentarão tornar-se independentes da proteção dos homens, e o casamento será realizado por uma questão de acordo formal entre homem e mulher. Na maioria dos casos, os filhos não receberão atendimento apropriado. Os brahmanas são, tradicionalmente, homens inteligentes, e assim eles serão capazes de elevar a educação moderna ao grau máximo. Mas quanto aos princípios morais e religiosos, eles serão os mais decaídos. Educação e mau caráter casam-se mal, mas essas coisas correrão paralelamente. Os líderes administrativos, como uma classe, condenarão as doutrinas da sabedoria védica e darão preferência a conduzir um estado secular. E os ditos brahmanas serão comprados por esses administradores inescrupulosos. Mesmo um filósofo e escritor de muitos livros sobre princípios religiosos também poderá aceitar um posto elevado num governo que nega todos os códigos morais dos Shastras. Os brahmanas são especificamente proibidos de aceitar um serviço desse tipo. Mas nesta era, eles não apenas aceitarão serviço, como também o farão mesmo que ele seja da mais baixa qualidade. Esses são alguns dos sintomas da era de Kali, os quais são nocivos para o bem-estar geral da sociedade humana. Verso 22. Os pretensos administradores agora estão confundidos pela influência desta era de Kali, e desse modo puseram em desordem todos os afazeres do Estado. Acaso agora te lamentas por essa desordem? Atualmente, o populacho em geral não segue as regras e regulações no comer, dormir, beber, acasalar-se, etc. E eles estão propensos a executar essas atividades em toda e qualquer parte. Acaso estás infeliz por causa disso? Significado: há algumas necessidades da vida semelhantes às dos animais inferiores, e elas são comer, dormir, temer e acasalar-se. Essas demandas corporais pertencem tanto aos seres humanos quanto aos animais. O ser humano, porém, não tem que satisfazer esses desejos como os animais, mas como o ser humano. Um cão pode copular com uma cadela diante dos olhos do público, sem hesitação. Mas se um ser humano o faz, o ato será considerado uma afronta ao público, e a pessoa será processada criminalmente. Portanto, para o ser humano há algumas regras e regulações, mesmo para satisfazer as necessidades comuns.
A sociedade humana evita essas regras e regulações quando está confundida pela influência da era de Kali. Nesta era, as pessoas estão se entregando a essas necessidades da vida, sem seguir as regras e regulações. E essa deterioração das regras morais e sociais é certamente lamentável, por causa dos efeitos nocivos desse comportamento bestial. Nesta era, os pais e tutores não são felizes com o comportamento de seus tutelados. Eles devem saber que tantas crianças inocentes são vítimas da má companhia oferecida pela influência desta era de Kali. Sabemos, através do Srimad Bhagavatam, que a Jamila, um filho inocente de um Brahmana, caminhava por uma estrada e viu um casal de Shudras abraçando-se sexualmente. Isso atraiu o rapaz, e mais tarde o rapaz tornou-se vítima de todas as devassidões. De um Brahmana puro, ele caiu à posição de um devasso desgraçado. E tudo isso devido à má companhia. Havia apenas uma vítima como a Jamila naqueles dias. Mas nesta era de Kali, os pobres estudantes inocentes são diariamente vítimas de cinemas que atraem os homens apenas para a complacência sexual. Os supostos administradores são todos destreinados nos afazeres de um kshatriya. Os kshatriyas destinam-se à administração, assim como os brahmanas destinam-se ao conhecimento e orientação. A palavra kshatrabandhu refere-se aos supostos administradores, ou pessoas promovidas ao posto de administrador sem treinamento adequado, através da cultura e da tradição. Hoje em dia, eles são promovidos a esses postos elevados pelos votos de pessoas que são, elas mesmas, caídas quanto às regras e regulações da vida. Como podem essas pessoas escolher um homem adequado quando elas mesmas são caídas em seu padrão de vida? Portanto, pela influência da era de Kali, em toda parte, política, social ou religiosamente, tudo está às avessas. E, portanto, para o homem são, isso é inteiramente deplorável. Verso 23. Ó Mãe Terra, a suprema personalidade de Deus, Hari, encarnou como o Senhor Sri Krishna, justamente para aliviar-te de teu pesado fardo. Todas as suas atividades aqui são transcendentais, e elas pavimentam o caminho da liberação. Agora estás privada da presença dele. Provavelmente estás pensando naquelas atividades neste momento e sentindo-te pesarosa na ausência delas. Significado: as atividades do Senhor incluem a liberação, mas elas são mais saborosas que o prazer derivado do nirvana, ou liberação. Segundo Srila Jiva Goswami e Vishwanatha Chakravarti Thakur, a palavra usada aqui é nirvana vilambitani, aquilo que minimiza o valor da liberação. Para alcançar nirvana, liberação, é preciso submeter-se a um severo tipo de tapasya, austeridade. Mas o Senhor é tão misericordioso que encarna para diminuir o fardo da terra. Simplesmente por lembrar essas atividades, podemos menosprezar o prazer obtido do nirvana e alcançar a morada transcendental do Senhor, para associar-nos com Ele, eternamente ocupados em seu bem-aventurado serviço amoroso. Verso 24.
Ó Mãe, Tu és o reservatório de todas as riquezas. Por favor, informa-me sobre a causa fundamental de Tuas tribulações, pelas quais tem sido reduzida a tal estado de fraqueza. Creio que a poderosa influência do tempo, que conquista até mesmo o mais poderoso, deve ter tomado à força toda a tua boa fortuna, que era adorada mesmo pelos semideuses. Significado: pela graça do Senhor, todos e cada um dos planetas é criado com equipamentos completos. Assim, a Terra não somente está completamente equipada com todas as riquezas para a manutenção de seus habitantes, mas também, quando o Senhor desce à Terra, toda a Terra torna-se tão enriquecida com todos os tipos de opulências, que mesmo os cidadãos do céu a adoram com toda a afeição. Mas, pela vontade do Senhor, toda a terra pode ser transformada de imediato. Ele pode fazer e desfazer uma coisa a seu bel prazer. Portanto, ninguém deve considerar-se autossuficiente ou independente do Senhor. Verso 25. A deidade terrestre, sob a forma de uma vaca, respondeu assim à personalidade dos princípios religiosos, sob a forma de um touro. Ó Dharma, ficarás sabendo de tudo sobre o que me perguntaste. Tentarei responder a todas essas perguntas. Outrora, tu também te sustentavas nas tuas 4 pernas e aumentavas a felicidade em todo o universo, pela misericórdia do Senhor. Significado: os princípios da religião são estabelecidos pelo próprio Senhor, e o executor dessas leis é Dharmaraja, ou Yamaraja. Esses princípios atuam plenamente na era de Satya Yuga. Na Treta Yuga, eles são reduzidos a uma fração de 3/4. Na Dwapara Yuga, eles são reduzidos à metade. E na Kali Yuga, são reduzidos a 1/4, diminuindo gradualmente até o ponto zero, quando então ocorre a devastação. A felicidade no mundo depende proporcionalmente da manutenção dos princípios religiosos, individual ou coletivamente. A melhor parte do valor é manter os princípios apesar de todas as contrariedades. Assim, podemos ser felizes durante nosso período de vida e, por fim, regressar ao Supremo. Versos 26 a 30. No Senhor habitam 1. A veracidade, 2. A limpeza, 3. A intolerância com a infelicidade alheia, 4. O poder de controlar a ira, 5. A autossatisfação, 6. A retidão, 7. A estabilidade mental, 8. O controle dos órgãos dos sentidos, 9. A responsabilidade, 10. A igualdade, 11. A tolerância, 12. A equanimidade, 13. A lealdade, 14. O conhecimento, 15. A ausência de gozo dos sentidos, 16. A liderança, 17. O cavalheirismo, 18. A influência, 19. O poder de tornar tudo possível, 20. O desempenho apropriado do dever, 21. A independência completa, 22. A destreza, 23. A plenitude de toda beleza,
24. A serenidade. 25. A amabilidade. 26. O talento. 27. A gentileza. 28. A magnanimidade. 29. A determinação. 30. A perfeição em todo o conhecimento. 31. A execução adequada. 32. A posse de todos os objetos de gozo. 33. A jovialidade. 34. A imobilidade. 35. A fidelidade. 36. A fama. 37. A adoração. 38. A isenção de orgulho. 39. O ato de ser, como a personalidade de Deus. 40. A eternidade. E muitas outras qualidades transcendentais, que estão eternamente presentes nele, e nunca podem ser separadas dele. Esta personalidade de Deus, o reservatório de toda bondade e beleza, o Senhor Sri Krishna, acaba de encerrar seus passatempos transcendentais sobre a face da terra. Em sua ausência, a era de Kali está espalhando sua influência por toda a parte, de modo que estou muito pesarosa de ver esta condição de existência. Significado: mesmo que fosse possível contar todos os átomos após reduzir a Terra a pó, ainda assim não seria possível avaliar as insondáveis qualidades transcendentais do Senhor. É dito que o Senhor Anantadeva tem tentado expor as qualidades transcendentais do Senhor Supremo, com suas inúmeras línguas, e que, por inumeráveis anos a fio, tem sido impossível estimar as qualidades do Senhor. A afirmação acima sobre as qualidades do Senhor é simplesmente para que se possa avaliar suas qualidades, na medida em que um ser humano é capaz de vê-lo. Mas mesmo assim, as qualidades acima podem ser divididas em muitos subtítulos. Segundo Srila Jiva Goswami, a terceira qualidade, intolerância com a infelicidade alheia, pode ser subdividida em 1. Proteção às almas rendidas, e 2. Bem-querência para os devotos. No Bhagavad Gita, o Senhor afirma que Ele quer que todas as almas rendam-se a Ele apenas, e garante a todos que, se o fizerem, Ele dará proteção contra as reações de todos os pecados. As almas não rendidas não são devotos do Senhor, e desse modo não há proteção particular para todos em geral. Para os devotos, ele tem todos os bons votos. E para aqueles que estão realmente ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor, ele dá atenção particular. Ele orienta esses devotos puros para ajudá-los no desempenho de suas responsabilidades no caminho de volta ao Supremo. Através da igualdade. 10. O Senhor é igualmente bondoso com todos, assim como o sol é igual ao distribuir seus raios sobre todos. Todavia, há muitos que são incapazes de aproveitar os raios do sol. Analogamente, o Senhor diz que render-se a Ele é a garantia de toda a proteção de sua parte. Mas as pessoas desventuradas são incapazes de aceitar essa proposta, e por isso elas sofrem de todas as misérias materiais. Assim, muito embora o Senhor seja igualmente bem-querente de todos, o ser vivo desventurado, unicamente devido à má companhia,
é incapaz de aceitar suas instruções in totum. E o Senhor nunca deve ser culpado por isso. Ele é chamado de o bem-querente só dos devotos. Ele parece ser parcial com seus devotos, mas, de fato, cabe ao ser vivo aceitar ou rejeitar o tratamento igual por parte do Senhor. O Senhor nunca se desvia de sua palavra de honra. Quando Ele dá garantia de proteção, a promessa é cumprida em todas as circunstâncias. É dever do devoto puro estar fixo no desempenho do dever a ele confiado pelo Senhor, ou pelo representante autêntico do Senhor, o mestre espiritual. O resto fica por conta do Senhor, sem falta. A responsabilidade do Senhor também é única. O Senhor não tem responsabilidade, porque todo o seu trabalho é feito por suas diferentes energias nomeadas. Mas ainda assim, ele aceita responsabilidades voluntárias, ao revelar diferentes papéis em seus passatempos transcendentais. Como menino, ele representava o papel de vaqueirinho. Como filho de Nanda Maharaj, ele executava suas responsabilidades perfeitamente. De forma semelhante, quando ele representava o papel de Kshatriya, como filho de Maharaj Vasudeva, ele revelou toda a perícia de um Kshatriya de espírito marcial. Em quase todos os casos, o rei Kshatriya tem que conseguir uma esposa através de luta ou rapto. Essa espécie de comportamento para um Kshatriya é louvável, no sentido de que um Kshatriya deve mostrar seu poder de cavalheirismo à sua futura esposa, para que a filha de Kshatriya possa ver a intrepidez de seu futuro esposo. Mesmo a personalidade de Deus Sri Rama revelou tal espírito de cavalheirismo durante seu casamento. Ele quebrou o mais forte dos arcos, chamado Haradhanur, e obteve a mão de Sita Devi, a mãe de toda a opulência. O espírito Kshatriya é exposto durante os festivais de casamento, e não há nada de errado nessa luta. O Senhor Sri Krishna executou plenamente essa responsabilidade, porque, embora ele tivesse mais que 16.000 esposas, em todos e cada um dos casos, ele lutou como Kshatriya corajoso, e assim conseguiu essas esposas. Lutar 16.000 vezes para conseguir 16.000 esposas, com certeza, só é possível para a Suprema Personalidade de Deus. Semelhantemente, ele demonstrou plena responsabilidade em todas as ações de seus diferentes passatempos transcendentais. A 14ª qualidade, o conhecimento, pode desdobrar-se posteriormente em 5 subtítulos, a saber, 1. Inteligência, 2. Gratidão, 3. Capacidade de entender os meios circunstanciais de lugar, objeto e tempo, 4. Conhecimento perfeito de tudo. E 5. Conhecimento do eu. Somente os tolos são ingratos para com seus benfeitores. O Senhor, contudo, não requer benefício de ninguém, além dele mesmo, porque ele é pleno em si mesmo. Ainda assim, ele sente-se beneficiado pelos serviços imaculados de seus devotos. O Senhor sente-se agradecido a seus devotos por tal serviço simples e incondicional, e tenta reciprocá-lo, prestando-lhe serviço, embora o devoto não tenha esse desejo em seu coração. O transcendental serviço ao Senhor é em si mesmo um benefício transcendental para o devoto, e por isso o devoto nada tem a esperar do Senhor.
Sobre a afirmação do aforismo védico Sarvam Kalvidam Brahma, podemos entender que o Senhor, através dos raios onipresentes de sua refulgência, chamada Brahma Jyoti, é onipenetrante, dentro ou fora de tudo, assim como o onipresente céu material, e desse modo ele também é onisciente. No que diz respeito à beleza do Senhor, ele tem alguns aspectos especiais que o distinguem de todos os outros seres vivos. E acima disso, ele tem alguns belos aspectos especialmente atrativos, pelos quais ele atrai mesmo a mente de Radharani, a suprema beleza criada pelo Senhor. Ele é conhecido, portanto, como Madhana Mohana, ou aquele que atrai até mesmo a mente de Cupido. Srila Jiva Goswami Prabhu analisa minuciosamente outras qualidades transcendentais do Senhor e afirma que o Senhor Sri Krishna é a absoluta suprema personalidade de Deus, Parabrahman. Ele é onipotente através de suas inconcebíveis energias. E, portanto, ele é Yogeshvara, ou Senhor Supremo de todos os poderes místicos. Sendo o Yogeshvara, sua forma eterna é espiritual, uma combinação de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. A classe dos não-devotos não pode entender a natureza dinâmica de seu conhecimento, porque eles se contentam com atingir sua forma eterna de conhecimento. Todas as grandes almas aspiram a serem iguais a ele em conhecimento. Isso significa que todo outro conhecimento é sempre insuficiente, flexível e mensurável, ao passo que o conhecimento do Senhor é sempre fixo e insuperável. Srila Suta Goswami afirma no Bhagavatam que, embora ele fosse observado todos os dias pelos cidadãos de Dwaraka, eles estavam sempre cada vez mais ansiosos por vê-lo repetidamente. Os seres vivos podem apreciar as qualidades do Senhor como a meta última, mas eles não podem alcançar o status quo de tal igualdade. Este mundo material é um produto do Mahatattva, o qual é um estado da condição onírica do Senhor, em seu sono místico Yoga Nidra, no oceano causal. E todavia toda a criação parece ser uma apresentação real de sua criação. Isso significa que as condições oníricas do Senhor também são manifestações reais. Portanto, ele pode trazer tudo sob seu controle transcendental, e assim sempre e onde quer que o Senhor apareça, ele o faz em sua plenitude. Sendo o Senhor tudo aquilo que acima se descreve, ele mantém os afazeres da criação, e por fazê-lo, ele salva inclusive seus inimigos, que são mortos por ele. Ele é atrativo mesmo para a suprema alma liberada, e assim ele é adorável mesmo para Brahma e Shiva, os maiores de todos os semideuses. Mesmo em sua encarnação de Purusha Avatara, ele é o Senhor da energia criativa. A energia material criativa funciona sob sua direção, como se afirma no Bhagavad Gita 9.10. Ele é a chave de controle da energia material, e para controlar a energia material nos inumeráveis universos, ele é a causa fundamental das inúmeras encarnações em todos os universos. Há mais de 500.000 encarnações de Manu em apenas um universo, além de outras encarnações em diferentes universos. No mundo espiritual, contudo,
Além do Mahatattva, não se trata de encarnações, mas sim de expansões plenárias do Senhor, em diferentes Vaikunthas. Os planetas no céu espiritual são pelo menos 3 vezes mais numerosos que aqueles dentro dos inúmeros universos no Mahatattva. E todas as formas Narayana do Senhor são apenas expansões de seu aspecto Vasudeva. E assim, ele é Vasudeva, Narayana e Krishna simultaneamente. Ele é Sri Krishna Govinda Hare Murare He Nata Narayana Vasudeva, todos em um só. Suas qualidades, portanto, não podem ser enumeradas por ninguém, por maior que ele seja.